Que em 2025 nós já estamos aqui com a advogada Cláudia Paranaguá. Obrigada, doutora Cláudia, que é advogada de direito de família e atua já há muitos anos e sempre nos ajuda aqui em umas situações assim impactantes como essas, né, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui para a gente refletir sobre, né, sobre determinados isso, comportamentos. Precisa refletir mesmo. Nesse século XXI. Nesse século XXI. Vamos ouvir então, vamos colocar o vídeo, se não todo, né, mas pelo menos um trechinho, e a parte exatamente que ela fala sobre isso, né? A noiva fala exatamente em submissão, ali de joelho, ela se ajoelhou na igreja e começou a falar sobre isso. Para sempre te honrarei como cabeça do nosso lar. E nenhum plano de Satanás irá prosperar no nosso casamento. Porque Deus será o alicerce desse matrimônio. E nada que me faça deixar de ser a esposa. Provérbios 31. Eu serei essa esposa que edifica. Bom, Cláudia Paranaguá, vamos lá. Primeira coisa, tá? Num casamento. Alguma hoje. Aliás, hoje não, a gente fala sempre hoje, mas é desde 1988. Mas preciso reforçar, não né? é reforçar. Então, a Constituição Federal é de 1988. E lá ela já estabeleceu os direitos iguais. Mas esse direito, quando chegou a Constituição, esse era um direito que já estava sendo construído, Cíntia e telespectadores, na nossa própria vida do dia a dia da nossa sociedade brasileira. Então, em 1962... foi que a mulher realmente passou a ter os direitos iguais. Porque antes disso, até a nossa legislação, que tinha uma influência inicial muito grande da igreja, ela colocava a mulher nesse papel secundário. Então, ela realmente, o homem era o cabeça do casal e depois é que se seguiu os direitos das mulheres, o direito dos menores. Então, assim, a partir de 62, existe um dos documentos mais importantes para o direito das mulheres, que é o Estatuto da Mulher Casada. E com esse Estatuto da Mulher Casada veio a situação de igualdade não tão plena como a de 88, da Constituição Federal, mas ele já tirava essa situação em que, por exemplo, quem era que comandava a família? Não era mais o homem. Então já vinham os dois, mas ainda diziam lá em 62 que em caso de haver uma discordância ali, o marido é que ia decidir. Mas já existia esse avanço em 62, e em 88 veio dizendo, não, olha, tá, todo mundo é igual agora, entendeu? Não existe um que manda mais, um que obedece mais, entendeu? E ali se estabilizou. Só que existem leis, Cíntia e telespectadores, que elas são formais, elas ficam no papel. E a gente não consegue vê-las, assim, realmente no dia a dia. Então, essa situação da igualdade das mulheres é muito fácil, às vezes, a gente vira assim, olha, os homens são iguais às mulheres. Aí eu digo, sim, a Constituição e a lei, ela fala sobre isso. Só que no dia a dia, a gente olha para o nosso lado e a gente vê que isso não acontece. Que a gente vê, por exemplo, sistemas em que tem um domínio de homens nas cadeiras, nos comandos. Sim. Então, a gente está falando de uma situação que tem muito mais o direito formal do que o direito realmente material ali, de que está se materializando. E esse direito das mulheres, como outros direitos que a gente chama de minorias, eles são direitos que você precisa estar o tempo todo vigiando. Por quê? Porque eles são, eu até falei aqui, a gente estava conversando, como as dunas móveis do nosso Nordeste, por exemplo, que dependendo do vento que sopra, ele vai mudando de direção. Então, é um direito que tem que ser vigiado no mundo, porque isso sempre está se manipulando esse direito ao seu bel prazer, ao seu projeto, né, ou político, ou religioso, e você tem que colocar todos esses, ou social, entendeu? Então, é um direito que a gente precisa estar em vigilância. Então, nesse caso, dessa cena e desse casamento na igreja, ele tem uma repercussão de desequilíbrio
ela tá falando para um público, então ela tá fazendo essa mensagem dela, de que vai obedecer o marido, na verdade, porque submissão é um verbo que, se você procurar hoje, agora no dicionário, você vai ver o que ele significa. Ele significa você obedecer à ordem, é como se existisse um dominador e você sendo a submissa. Só que ela faz mais no vídeo. A mensagem, para mim, é mais forte, porque ela poderia fazer essa promessa para o marido, falando com ele ali, tete a tete, ali na mesma altura. Mas não, ela desceu. É simbólico. E é simbólico. Se ajoelhar ante uma pessoa. Se ajoelhar. Então, quem assim, faz isso? Escravos faziam isso. Né? Os súditos fazem isso. A gente fala com criança em autoridade dessa forma. Exatamente. Ele está ali abaixo. É a autoridade. A autoridade. Você está se curvando a uma autoridade. Então, ela colocou ali, ele está ali. Então, assim, você olha a cena, ela te impacta, porque a gente está no século XXI com grandes conquistas, inclusive para o direito dela, porque ela não deixou de ser mulher aí. Ela não deixou de ser mulher. Ela fez as escolhas dela, tem o direito de fazer as escolhas, mas a representação é muito forte, porque ela vai para o público fazer isso. Quando tu faz essas escolhas, você está dentro da sua casa e não está tendo a repercussão, mas ela vai para um público, entendeu? E ela passa a mensagem de submissão. Inclusive, se por acaso houver uma separação, ela vai usufruir dos direitos. Totalmente. Olha, que hoje colocam a mulher numa condição de igualdade ao homem. Exatamente. Sim, eu participei uma vez de uma palestra e eu acho interessante a gente colocar aqui. E uma mulher na palestra, ela pediu a palavra e falou: olha, eu cheguei aqui, entendeu, nesse momento, sem nunca precisar utilizar a pauta das mulheres, do direito de gênero. E eu tô aqui, consegui, trabalho e tudo mais. E eu fiquei assim, aí eu olhei, porque a gente tem que escutar e tentar encaixar a situação. E eu olhei assim para ela, entendeu? E eu disse: mas aí é que você não percebe. O direito de você abrir a boca agora e falar isso, é esse direito que a gente está trabalhando. E você às vezes nem sente, você nem pensa que ele existe porque ele preenche para todas. Então, assim, numa condição de casamento, o casamento é um contrato especial em que as regras não têm nada a ver com submissão. Cíntia, lá tem fidelidade, morar sob o mesmo teto quando é possível, tem as exceções também, a questão do sustento, do apoio imaterial, mas nenhuma regra do casamento civil coloca que a mulher tem que ser submissa ao homem ou vice-versa. Não existe isso. O casamento, ele dá esse direito de igualdade, inclusive dependendo do regime, tem partilha de bens iguais. Sim. E eu vejo nessa situação que quando ela fala de submissão, a gente não sabe que tipo de submissão é no século XXI, se ela vai ficar em casa. Patrimonial. Ou se ela vai ficar em casa. Porque a submissão de antigamente era uma submissão que a mulher não trabalhava e que o homem tinha que sustentá-la. Será que essa moça, essa mulher, fazendo esse voto de submissão no século XXI, ela não trabalha? Ou ela trabalha? Porque se ela trabalha, ela já está perdendo um direito, que era um direito daquela mulher lá atrás, que era o direito de pensão permanente, pensão alimentícia permanente. Mas se ela não trabalha, se ela trabalha, ela já está assim, já entra no casamento, juridicamente falando, perdendo direitos, porque ela está abrindo mão justamente a submissão é depender do outro. Então, ela não precisava trabalhar, porque o marido ia trabalhar como antigamente provedor, era. Né? Como provedor. Então, assim, é um direito, assim, até em que você abre mão perdendo de forma gigante, inclusive abrindo mão da legislação. Tem um outro ponto que a gente evoluiu nesse aspecto de família, que essas mulheres que até hoje, por uma questão cultural, continuam na casa trabalhando, a gente está abrindo um outro flanco de indenização para elas no momento da separação. Sei. Então, é uma coisa novíssima no mundo e no Brasil. Já está acontecendo uma ou outra decisão, quem está se amadurecendo na legislação, mas, por exemplo, uma mulher que fica em casa, enquanto o marido trabalha, se já abre uma perspectiva de pedir uma indenização pelo tempo que essa mulher dedicou ao lar, dedicou à família, à criação dos filhos, porque para a mulher ficou a história de cuidar.
É quem cuida dos filhos, é quem cuida do marido, é quem cuida dos idosos, é quem cuida dos animais de estimação. Essa coisa do cuidado parece que caiu. Cuida dos sãos e dos doentes, né? Exatamente. Cuida dos sãos e dos doentes. Então caiu como uma luva, entendeu? Então, assim, o direito aí é igual, total, assim, em termos jurídicos, entendeu? Mas, assim, a forma como ela se expressa ali é justamente mostrar, não só para o marido, que o marido já deve saber, mas mostrar para o mundo essa condição que ela quer, ou se quer puxar alguma coisa, entendeu? Assim, e você vê que eu desde pequena, eu tive essa formação ecumênica, religiosa, recebi informações, como até hoje estudo do catolicismo, como também dos batistas, entendeu? Então, li bastante a Bíblia. Então, assim, é algo, Cíntia, assim, que ela sempre se fala sempre do Velho Testamento para você justificar uma submissão feminina. Mas se você vê nos 10 mandamentos da Bíblia e nos 2 únicos mandamentos de Cristo, você não vê nenhuma passagem em que ele diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Nem Deus, nem Jesus falaram sobre isso. Então, tem várias interpretações, mas submissão, se você vai lá no dicionário, só tem uma: obediência, dever de obediência, e está no segundo plano. Então, Realmente. Cláudia, é muito bom conversar com você. Muito obrigada pela sua participação. Acho que o nosso intuito aqui sempre foi muito esclarecer, e a Cláudia nos ajudou imensamente. Muito obrigada. É preciso que haja conhecimento, divulgação de informações, porque muitas vezes é até desconhecimento das próprias mulheres, né? E eu acho que esse também é o papel da gente, né, em relação a isso. Exatamente, Cíntia. E a vivência dos casamentos é que faz com que a gente comece a perceber a necessidade dos nossos direitos. Porque enquanto a gente está ali naquele mar de expectativa, você imagina viver o sonho, só que o casamento não é só o sonho. Não é um caminho de grandes desafios, em que ali naquele momento você vai perceber a necessidade desses direitos que hoje estão conquistados.